Boa tarde, então, para todo mundo. A gente vai iniciar nossa aula hoje falando sobre população. E antes de falar sobre a população brasileira de fato, que é um conteúdo que a gente vai estudar na segunda semana, semana que vem, né? A gente precisa ver alguns conceitos muito importantes que está dentro do conteúdo sobre população brasileira, tá? É, Quando a gente fala de demografia, tá? Demografia é a mesma coisa que estudo da população. Quando a gente fala demografia brasileira, a gente está falando que a mesma coisa que população brasileira, tá? Então, demografia é a mesma coisa que população, que é a área que estuda, né, que se preocupa com os processos populacionais que a gente vem passando. E aí, gente, todos esses conceitos aqui, ó, são muito importantes para a gente aprender. Na aula de hoje eu vou falar apenas os mais utilizados, né? Por exemplo, com certeza vocês já ouviram falar desse daqui, ó, taxa de natalidade. Professor, o que é taxa de natalidade? É o número de nascimentos que acontece em uma determinada área. Então, se eu perguntar para vocês, gente, qual é a taxa de natalidade do Brasil? Vocês vão procurar qual é o número de pessoas que nasceram naquele país naquele ano. Então, por exemplo, no ano de 2020, nasceram tantas pessoas. O que é isso, professor? É a taxa de natalidade. O que é a taxa de mortalidade? É o Quantas número, pessoas morreram, né? o número de pessoas, né, que morreram no país em determinado período, né? Então é que nem o Vinícius falou aí pra gente. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, gente, qual é a taxa de mortalidade do Brasil em 2020? Aí vocês vão pegar quantas pessoas morreram no Brasil no ano de 2020, tá? População absoluta, aqui em cima, ó. População absoluta é o índice geral da população de um determinado local, né? Exemplo, a população absoluta do Brasil está estimada em 180 milhões de habitantes. Hoje, a gente sabe que esse número é bem maior, né? Hoje, a gente está em 210 milhões de brasileiros no Brasil. Então, se eu falar para você, gente, qual é a população absoluta do Brasil? É quantos habitantes o Brasil tem. Quantos habitantes o Brasil tem? Hoje, 210 milhões de habitantes, né? É, esse número está desatualizado, tá? Esse 180 aqui. Hoje a gente já tem bem mais, tá bom? Densidade demográfica é uma coisa que a gente vai ver ainda na aula de hoje, já já, tá bom? Desliguem as câmeras, tá, gente? Quem tiver com a câmera ligada. Densidade demográfica, então, a gente vai ver já já, aí vocês vão entender que é a relação que mede a quantidade de gente dividida por quilômetro quadrado. A gente vai ver como isso vai acontecer, né? O conceito de povoamento, superpovoamento, a gente também vai tentar ver na aula de hoje, né? Que tem a ver com a questão do país ser populoso ou povoado, tá? Taxa de fecundidade é o número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos de um determinado lugar. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha uma taxa de natalidade de 100 Oi, mil. professor, desculpa o atraso. Digamos que a gente tem uma taxa de natalidade de 100 mil pessoas no Brasil e morram, por exemplo, 10 mil pessoas. Então, qual é a taxa de fecundidade? É a natalidade, 100 mil, menos a mortalidade, né? Que isso vai dar o nosso crescimento vegetativo. Olha só, é o crescimento populacional de uma localidade medido a partir da diminuição da taxa de natalidade pela mortalidade. Então, por exemplo, se eu tenho 100 mil nascidos menos 10 mil que morrem, qual é o crescimento natural ou vegetativo de um lugar? 90 mil, né? A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher, tá? É, crescimento migratório a gente vai tentar ver na aula de hoje também, tá? Migração pendular a gente vai tentar ver na aula que vem,
tá? Êxodo rural é um conceito muito importante para poder a gente passar daqui para frente. O que é o êxodo rural? É a migração em massa de pessoas que moram no campo e vão para a cidade em busca de emprego, tá? Então a gente vai ver todas essas coisas ainda durante o ano inteiro, na verdade. Por isso que esse conteúdo ele é tão importante para a gente, tá? A gente vai começar a ver os slides da aula de hoje. Provavelmente vocês já devem estar vendo agora. Só um segundo, porque está carregando aqui para mim. Aí. Tá apresentando para vocês, gente? Sim. Sim? Sim. Sim. Legal. Sim. Sim. Peraí. Peraí, rapidinho. Que eu vou precisar da caneta e naquele modo não dá para pegar a caneta. Aqui. Muito bem. Então a gente vai falar de algumas coisinhas muito importantes hoje, né? Que é a dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais, né? Então a gente vai falar de população. Um bebê recém-nascido do sexo feminino humano brilha líquido amniótico segundos após o nascimento, né? A gente tem aqui alguns exemplos do que a gente vai ver hoje, que é a questão populacional e a questão da alimentação, da pobreza, dos países muito populosos, né? A gente vai ver tudo isso hoje. População mundial é o número total de humanos vivos no planeta Terra a um dado momento, né? O crescimento natural da população remete continuamente a problemas relativos à preservação do meio e os povos que devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. Então, gente, a gente pode ver que o Brasil hoje, o mundo hoje, tem cerca de 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Isso até 2011. Com certeza a gente já está muito próximo dos 8 bilhões de pessoas. Ou seja, é muita gente. É muita gente, né? Para a gente chegar nos 9 bilhões, vai ser bem rapidinho também, né? E aí, a gente tem que ver alguns fenômenos que estão dentro desse crescimento, né? Alguns conceitos que são importantes, né? A população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao número de pessoas na região rural ou urbana, né? O número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta, que é o que a gente viu agorinha naquele texto, né? População absoluta é o total da população. Então, quando eu falo de total, eu não consigo escrever total da população, quando eu falo de total da população, eu falo de população absoluta, tá? Guardem esses termos, porque eles são importantes para a gente fazer nossos exercícios na semana que vem, tá? O número de habitantes por quilômetro quadrado recebe o nome de população relativa ou densidade demográfica. Esse nome é importantíssimo. A gente vai ver um pouco mais dele mais para frente, o que ele significa. O crescimento populacional pode ser chamado também de crescimento vegetativo, ocorre quando eu tenho a natalidade menos a mortalidade. É aquele caso que eu falei para vocês. Se nascem 100 mil pessoas no país e morrem, por exemplo, 10 mil pessoas por ano, qual vai ser o crescimento vegetativo fazendo essa conta? 90 mil. 90 mil pessoas. Então, o que é o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Fala. Você pode repetir pra mim, por favor? Porque a minha mãe foi sair, aí eu tive que fechar a casa ali, aí eu não escutei.
O que você não escutou? É, quando você tava explicando aí pra cima, desde quando você começou lá na população, falando o número dos habitantes que vivem uma população determinada, nessa parte. De novo, então, população absoluta é o total da população. Então, quando eu falo que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, eu estou falando de quê? Do total da população, ok? Entendeu isso? Tudo bem? Quando eu. Ótimo. Quando eu falo de densidade demográfica, é uma coisa que eu vou explicar mais para frente, então vocês não precisam entender agora. Mas é a quantidade de pessoas divididas por quilômetro quadrado. Então, isso vai ter a ver com o tamanho do país. Se o país é muito grande, ele vai ter uma densidade demográfica menor. A gente vai ver isso lá para frente, tá? Crescimento popular, crescimento populacional, ou pode ser chamado também de crescimento vegetativo, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando eu tenho a taxa de natalidade, ou seja, 100 mil pessoas, é um exemplo, tá, gente? Nascem 100 mil pessoas no país e morrem 10 mil pessoas no país, isso quer dizer que o crescimento vegetativo daquele país é de 90 mil pessoas, tá? Porque eu tenho que ver quantas pessoas estão nascendo, menos as pessoas que estão morrendo, isso vai dar um crescimento populacional de 90 mil pessoas. A gente sabe que nos países esse número é bem maior. Só estou dando um exemplo só para ficar mais fácil para a gente entender, ok? Crescimento da população. Cerca de 2.000 anos atrás. Gente, dá para a gente entender que hoje a gente tem 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas o mundo nunca chegou nesse número desde o começo da nossa história. Na verdade, a gente tinha pouquíssimos números populacionais na nossa história. Olha só, há cerca de 2.000 anos atrás, a população mundial era de apenas 250 milhões de habitantes no mundo. Eu pensei que o mundo já tinha 8 milhões, 8 bilhões Não, de pessoas. Eu pensei que jamais, já tinha. jamais, jamais, jamais. Por quê? A gente vai entender. Não havia problemas de acesso à terra, mas as técnicas rudimentares não permitiam grande produção agrícola. Então, não tinha como as pessoas produzirem, por exemplo, bastante alimento, não tinha acesso a médico, não tinha tecnologia, não tinha cura para as doenças, não tinha vacina, não tinha remédio. Então, assim, antigamente, há 2.000 anos atrás, por exemplo, as pessoas viviam só até os 40, 50 anos de vida. Tutankhamon morreu com 19 anos, se eu não me engano. Pois é, exatamente. Por quê? Porque naquela época, na antiguidade, era muito difícil as pessoas viverem muito tempo. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, se uma pessoa pegava uma gripe, era muito difícil sobreviver àquela gripe. Por quê? Porque às vezes não tinha remédio, ou a gripe, ou a doença era desconhecida, ou enfim, tinha outras doenças que hoje a gente Ainda tem. mais, Hoje a ainda mais gente naquele tempo que não tinha saneamento básico. Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, hoje muitas coisas que a gente tem, por exemplo, uma simples vacina que a gente toma para gripe, para rubéola, para aquelas doenças lá que a gente toma quando a gente é criança, né? É a tríplice viral, ou várias outras vacinas que a gente toma, né? Tétano e tal. Enfim, todas essas vacinas foram surgindo com o tempo. Naquela época não existia essas, esses remédios, essas vacinas. Então, por isso que as pessoas morriam muito jovens. Então, por isso que a população antigamente era muito pequena, né? Ó, há 500 anos atrás, na época das grandes navegações, né? Que o Brasil foi descoberto, né? Que o Brasil não foi descoberto, na verdade, a gente sabe muito bem Foi disso. invadido. Foi invadido pelos europeus. Muito bem, Vinícius. Então, a população mundial naquela época era de apenas, olha só, 450 milhões de habitantes.
Muito pouco ainda, né? Os avanços tecnológicos possibilitaram conquistas de terras distantes, né, como o Brasil, as Américas, né, mas as doenças se proliferaram muito rapidamente, né? Muita gente morria, por exemplo, dentro das caravelas, né? E aí isso fazia com que outras pessoas ficassem doentes também. Imagina uma gripe dentro de uma caravela, vindo lá da Europa para cá. Então muita gente morria nessas viagens, por exemplo, né? No início do século XIX, foi onde a população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas, né? Século XIX, a gente está falando de 1800, né? Até deixa eu ver, até 1900, né? 1900 e alguma coisa, não é isso? É por aí, né? A Revolução Industrial estava em curso, né? A gente vai estudar ainda a Revolução Industrial nas aulas, né? Mais para frente. Então, a Revolução Industrial, a gente vai trazer muitos avanços tecnológicos para a nossa vida, né? Embora a primeira revolução tivesse mais voltado para a produção de roupa, produção de algumas máquinas, algumas coisas, mas com isso foi o que deu início ao avanço das tecnologias no mundo inteiro, né? Principalmente na Europa, tá, gente? A Revolução Industrial começa primeiro na Europa, vai chegar no Brasil só muito tarde, tá bom? As máquinas aumentaram a produtividade dos meios de transporte, por exemplo, né? Surgiu pela primeira vez a preocupação com o crescimento populacional nessa época, né? Malthus, que é um cara que fez a teoria de Malthus, né? Ele alertou para o descompasso entre crescimento populacional e a produção de alimentos. Ele ficou preocupado. Ele falou: gente, está crescendo muita gente e a gente não tem alimento para poder para poder dar para esse tanto de gente que está nascendo. Então, ele começou a se preocupar com isso, né? Na década de 1970, a população mundial chega, olha só, a 4 bilhões de pessoas, né? As inovações tecnológicas não estavam ao alcance de todos ainda, né? Só dos mais ricos. O padrão de vida dos países subdesenvolvidos ficava visivelmente distante dos países desenvolvidos. Então, os países pobres ainda não chegavam aos pés dos países ricos ainda, né? Os gastos militares eram maiores, né? Devido à Guerra Fria, que é uma coisa que vocês vão estudar lá no 8º e no 9º ano, tá bom? Sim, a Guerra Fria. Essa, sim, não foi uma guerra assim, tipo, tiro, bomba, não. Quase deu nisso, quase, Isso, exatamente. quase. Foi uma quase guerra, né? Por isso que se chamou Guerra Fria, né? Foi mais um temor pela guerra, porque a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, né? Foi quase isso. O povo tava. Só por causa disso, o povo tava com bastante medo de acontecer Uhum, uma terceira guerra mundial. Até exatamente. hoje o povo tem medo. Exatamente, Vinícius, exatamente. Olha só, século XX. Século XX, a população mundial chega a 6 bilhões de pessoas. Aumentou a preocupação com os recursos naturais do nosso planeta. O campo contava com grandes avanços tecnológicos, né, para produzir alimentos, por exemplo, mas a distribuição desigual de renda levava 23% da população mundial a viver em estado de pobreza, de fome. Então, assim, a gente tem uma grande produção de alimento, mas uma grande pobreza também. Então, tinha muita produção de alimento, mas esses alimentos não eram bem distribuídos para todo mundo, né? Então, é um caso a gente pensar, e a geografia estuda exatamente isso, né? Olha só como é que são os cálculos para a gente fazer a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? Taxa de natalidade é o número de nascimentos vezes 1.000 dividido pelo total de habitantes, né? São cálculos que a gente não precisa decorar, não. É só como o IBGE faz os cálculos para calcular a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo do
nosso país, tá? Então, quem faz isso no nosso país? O IBGE, tá bom? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz esse recenseamento, né? Que faz esse controle da nossa população. Professor, é importante a gente saber esses dados da nossa população? Muito importante, tá? Todos os anos, na verdade, a cada 10 anos, de 10 em 10 anos, o IBGE tem que fazer essa pesquisa. Inclusive, esse ano era para a gente estar fazendo essa pesquisa, mas infelizmente, por conta da pandemia, a gente não pode fazer, porque as pessoas têm que visitar de casa em casa as famílias para poder fazer os questionários. E, né, com a pandemia, a gente sabe muito bem que isso fica bastante complicado, né? Uma pessoa de fora visitar a casa dos outros, agora, infelizmente, não está dando, tá? Então, provavelmente, só ano que vem que esse recenseamento vai ser feito, tá? Então, a gente vai ter, num primeiro momento, que é aquele primeiro momento lá das pessoas, do crescimento populacional, a gente vai ter um crescimento baixo da nossa população, né? Em que a expectativa de vida era muito baixa, como eu falei para vocês, as pessoas viviam apenas até os 40, 50 anos de idade. Quem passava disso, nossa, era uma pessoa que já estava vivendo muito além da expectativa de vida, ou seja, da esperança de vida daquela época. Né? Hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem pessoas vivendo até 70, 80, 90, até 100 anos de vida, não é verdade? O dublador do Scooby-Doo, o Orlando Drummond, ele tem eu acho que tem 102 anos. Pois é, então a gente pode ver que isso que a gente Uma chama, amiga minha Vinícius. morreu com 107 anos, a Então, bisavó da minha amiga. Então, isso que a gente chama, né, de expectativa de vida, é quanto uma pessoa pode viver. E no Brasil, por exemplo, a expectativa de vida está em torno de 70, 80 anos de idade, tá? A cada ano, esse número pode mudar, né? Com os estudos da pandemia, pode ser que esse número diminua, infelizmente, né? Porque é essa idade que, infelizmente, é que mais sofre com essa doença. Por isso que foram os primeiros a serem vacinados, tá bom? Depois, gente, veio a segunda fase, que teve um elevado crescimento da nossa população. Por que, professor, que houve isso? Cuidado, gente, que isso aqui já é tema de resposta das nossas atividades. Ó, o desenvolvimento da ciência, né, relacionado diretamente à primeira revolução industrial, isso vai fazer com que a população comece a crescer. Tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, fala no microfone, porque eu não consigo ver o chat agora, tá bom? Melhoria nas condições de vida. Então, teve um colega aí que falou em saneamento básico. Gente, saneamento básico é muito importante para que as pessoas possam viver mais, porque está diretamente relacionada à melhoria das condições de vida da nossa população. Acesso à saúde, à vacina, acesso à prevenção de doenças simples. Então, por exemplo, todos os anos no Brasil tem campanha de gripe, né? Para que as pessoas sejam vacinadas contra gripe. Isso é melhoria nas condições de vida da nossa população. Pode falar. O professor, deixa eu te falar, tipo, na Idade Média, a expectativa de vida das mulheres era bem baixa. Muito. Elas viviam pelo menos até os 30 anos, mas isso era porque, tipo, na maquiagem, a maquiagem delas continha chumbo. Uhum, exatamente. Também tem as questões da gravidez, né, Vinícius? Por exemplo, às vezes a mulher podia ter alguma complicação no parto e às vezes morrer, né? Outras doenças que eram, como por exemplo, infecção, né, no parto, ou, sei lá, sofreu algum corte e acaba levando uma infecção e a morte. Então, assim, essas coisas, né, faziam com que as pessoas naquela época da Idade Média vivessem bem menos, né? Redução das taxas de mortalidade. Então, com o crescimento da população e as melhorias das condições de vida, gente, a taxa de mortalidade começou a diminuir,
Então, por isso que a população começou o quê? A crescer. Porque se as pessoas não estão mais morrendo, então a população começa a crescer, né? Primeiramente da população europeia, né? E originando o maior crescimento populacional no continente. Então, na Europa, que foi onde aconteceu a Revolução Industrial, foi onde começou primeiramente o processo de crescimento da população, né? Nos outros continentes, a população continuava crescendo lentamente, devido às altas taxas, infelizmente, de mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, por conta das doenças, né? Então, ocorre o que a gente chama de explosão demográfica mundial. A população está crescendo muito rápido, tá? Terceira fase, baixíssimo crescimento e estagnação, né? Que é depois dessa Segunda Guerra Mundial, que foi o que a gente falou, Vinícius, da Guerra Fria. Então, na época da Guerra Fria, a população começou a crescer de uma forma mais baixa, mais lenta, né? Por conta da guerra, porque houve muitas mortes naquele período, e porque os homens foram para a guerra, né? Enfim, por conta de várias outras coisas também, houve um baixo crescimento populacional naquela época, principalmente porque a guerra foi no continente europeu, tá? Por isso que a população começou a crescer de uma forma mais baixa. Estagnação. Professor, o que é estagnação? Estagnação é parar, é frear, é ir devagar, ok? Então, crescimento estagnado, crescimento parado, crescimento freado. É a mesma coisa, tá bom? O maior crescimento demográfico, principalmente nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, né, daquela época, de industrialização tardia, como é o nosso caso, né, vão se beneficiar diretamente de novas tecnologias desenvolvidas pelos países centrais. Então, as tecnologias desenvolvidas pelos países ricos vão começar a vir para os países como o Brasil, né, que são os países de industrialização tardia, ou os países subdesenvolvidos daquela época, tá bom? O grande avanço médico, científico, sanitário no mundo, né? Então, nessa época, vai ter um grande desenvolvimento médico, científico, depois da Segunda Guerra Mundial, com redução das taxas de mortalidade no mundo inteiro, né? Principalmente da mortalidade infantil nos países periféricos como o Brasil e, consequentemente, o aumento populacional na Europa, tá? Então, nessa época, também vai começar a ter esses reflexos no mundo, ok? Difusão de novos medicamentos, vacinação em massa para a população e controle crescente sobre as epidemias e endemias que estavam tendo, como, por exemplo, a gripe, a peste negra, que assolou a Europa, né? E várias outras epidemias que foram surgindo durante a nossa história, ok? Coitada da Europa nesse tempo aí, a Europa sofreu bastante. Disseram até que foi o tempo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Né? Muita gente tava tudo acontecendo. Muita gente acaba relacionando a questão religiosa, né, por conta do medo e tal, mas a gente pode ver que seria mais consequências de coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Falta de saneamento básico também. Exatamente. Porque era pelos piolhos e pelos ratos, então faltava muito saneamento básico. Falta de higiene, né? Exatamente. O envelhecimento da população europeia ao entrar no estágio de transição demográfica, a gente vai ver como isso acontece já já. Tá? A Inglaterra desempenhou um papel pioneiro no processo produtivo de transformações de técnicas. Por quê, professor? Porque foi lá na Inglaterra que começou a Revolução Industrial. Lembrem disso, porque quando a gente for falar de Revolução Industrial, a gente vai repetir isso daqui, tá bom? Vai ter muitas revoluções na ciência, a economia vai ser favorecida, né? Isso. Oi. Em 1750. Eu não tô te ouvindo. Eu acho que ela tá falando pra fechar o chat. Se tiver alguém conversando besteira no chat, vai estar tudo gravado para mim e eu só vou levar para a direção, tá bom? Porque não é hora de ficar conversando besteira no chat, é hora de ficar prestando atenção. Então, todo mundo que está
conversando coisas aleatórias, né? Já que a aula já está sendo gravada mesmo, eu vou ver tudo. Então, assim, quem quiser continuar conversando no chat, converse, depois vai ter consequência, ok? A família vai ser avisada. Em, Professor, mil, em 1840, a população europeia já alcançava 270 milhões de habitantes, né? Esse rápido crescimento populacional europeu ajuda a entender a teoria de Thomas Robert Malthus, tá? Que a gente vai ver essas teorias agora. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu não tô querendo falar nada, não. É que eu esqueci de desligar a mãozinha aqui. Ok. Na verdade, eu tenho uma pergunta pro senhor. O senhor vai Pode. postar esses slides na plataforma depois? Vou sim, tá bom? Vou postar como material, tá bom? Tá. A produtividade da agricultura, olha só uma coisa importante aqui, aumentava cada vez mais, ampliando a disponibilidade de alimentos e liberando mão de obra para as atividades urbanas. Então, as máquinas fazem com que a produção agrícola aumente cada vez mais. Isso vai ser muito professor, importante, tá? A gente entender esse tipo de coisa, tá? ô, Fala. professor, que horas a aula vai acabar? Quando acabar, vai acabar quando a gente terminar os slides. Não se preocupa com o horário, não. Tá Tá. bom? A gente tem 1 hora de aula. Beleza? Gente, ó, presta atenção nisso aqui agora. Uma das coisas mais importantes que vocês precisam entender. A diferença de populoso e a diferença de povoado. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Só para a gente entender, não é a mesma coisa. Quando eu falo que um país é populoso, não necessariamente ele é povoado. Podem ser coisas diferentes. Mas eu posso ter um país que, ao mesmo tempo que ele é populoso, ele pode ser povoado. Mas eu posso ter um país que seja apenas povoado e um país que seja apenas populoso. Deu para entender isso, gente? Não é a Populoso é mesma quando tem coisa. muita concentração de pessoas? Isso, a gente vai ver isso agora. Olha só, populoso é a classificação dada a um lugar onde há um número elevado de população absoluta, ou seja, um número elevado de habitantes. Então, por exemplo, se tem um país que tem muita gente, eu falo que é um país que é populoso. Por Quando exemplo, tem São Paulo, né, professor? São Paulo é um Populoso e exemplo de um povoado. estado muito populoso, exatamente. A China é um exemplo de um lugar muito populoso. Por quê? A China tem 1,3 bilhão de habitantes. Nossa, quase a metade do país, não. Então a China é o país mais populoso do mundo. A China é o país mais populoso do mundo. Por quê? Porque tem muita gente, é gente em todo lugar na China, né? O Vaticano é o país, né, menos populoso do mundo, porque só tem apenas 1.000 pessoas vivendo no Vaticano. Vaticano, na verdade, é uma cidade que tem status de país, né, que é dentro da Itália. Mas o Vaticano tem status de país, né? Por isso que ele é considerado o menos populoso do mundo, ok? Então, E é lá onde tem o Papa, né? exatamente. Então, gente, só para falar mais uma vez. Quando eu falar de país populoso, eu vou lembrar que país populoso é aquele país que tem muita gente, ok? Muita gente. Olha só, diferença de populoso e povoado. Povoado está relacionado com a distribuição da população em um determinado lugar. Ou seja, relaciona-se com a área, com o tamanho do lugar.
A quantidade de pessoas por quilômetro quadrado corresponde ao que chamamos de densidade demográfica. Falei disso no começo da aula e agora que vocês vão entender. Assim, um país povoado é aquele que possui elevada densidade demográfica. De novo, um país povoado é aquele que possui elevada densidade demográfica. Densidade demográfica é a taxa que corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado. A gente vai ver uns exemplos, tá bom? Eu pensei que fosse pouca pessoas. Não. Então, olha só. Para calcular a densidade demográfica, basta fazer a divisão entre a população total daquele país dividido pela área da região por quilômetros quadrados. Ó, o exemplo. Total de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Ó, o exemplo da China. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E a área da China é de 9 milhões e 600 mil. Isso vai dar uma densidade demográfica de 143 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu posso falar que a China é um país populoso e um país povoado. Por quê? Porque essa densidade demográfica é grande. Só para vocês terem ideia, se a gente for dividir a densidade demográfica do Brasil, vai dar apenas 23 habitantes por quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado. Tem um doisinho aqui, né? Então, o Brasil tem uma densidade demográfica de 23 habitantes por quilômetro quadrado. A China tem uma densidade demográfica de 143. Então, numa comparação, qual é o país mais populoso? A China. Qual é o país menos populoso? O Brasil. Comparando Brasil e China, tá, gente? E entre Brasil e China, qual é o país mais povoado? A China, de novo, porque a China tem uma densidade demográfica maior. Nos exercícios, eu não vou pedir para vocês calcular. Calma aí. Nos exercícios, eu não vou pedir para vocês calcularem a densidade demográfica, tá? Porque em ambiente virtual isso é mais complicado. Esses números já vão estar para vocês lá, tá bom? Então, eu já vou dar, por exemplo, eu vou dar exemplo de 10 países e vou perguntar, gente, desses 10 países, qual é o país mais populoso? Aí vocês vão falar que o país mais populoso é tal. Qual é o país mais povoado? Aí vocês vão olhar na tabela e vão dizer qual é o país mais povoado. Deu para entender? Sim. Pode falar, quem ia perguntar aí. Eu. Professor, isso daqui já é do segundo bimestre nessa aula? Isso, segundo bimestre, tá bom? Então, só repetindo para quem não entendeu, o que é densidade demográfica, professor? É quando eu pego o total de habitantes de um país e divido pela área daquele país. Olha o exemplo aqui, ó. China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, divide por 9,60. 9 bilhões e 600 milhões. Se vocês quiserem fazer a do Brasil, só por curiosidade, é só pegar. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Vocês vão dividir 210 milhões de habitantes por 8, eu não sei de qual, mas o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Divide 210 por 8 milhões. Tá? E aí vai dar aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. Pode ser que dê um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Mas é mais ou menos isso, de 23 a 26, ok? Então essa é a densidade demográfica do Brasil, ok? Gente, olha só a distribuição da população da China. Aqui é o mar, tá? Aqui é o oceano, desse lado aqui. E aqui é o oceano do lado brasileiro, tá? Aqui nós temos o Oceano Atlântico e aqui nós temos o Oceano Pacífico, tá? Do lado da China. Então esse aqui é o mapa da China,
tá? Deixa eu escrever aqui. China. E aqui é o do Brasil. Parece ok? um R ali, parece crima. China, gente, é porque é um H, tá? É porque não dá para fazer muito O mapa direitinho. do Brasil com o mapa da China é igual ao da população. É, É né? tudo Olha, só em um canto. sobre a distribuição da população é bem parecido. Por quê? Porque a população da China se concentra próximo ao mar. E a população do Brasil também se concentra no litoral, né? Digamos assim. Então, olha só, se eu for perguntar para você, gente, onde a população brasileira está concentrada? Mais no litoral ou mais no interior do Brasil? E aí? Litoral. No No litoral. 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 E na China? Litoral. E na China, Litoral. onde a população está mais concentrada? No litoral ou no Litoral. interior da China? No litoral. No Litoral. litoral. No Tudo no litoral, litoral. exatamente. Então, para analisar isso, vocês vão ter que olhar o mapa. Pode ser que o mapa, por exemplo, de outro país tenha mais gente concentrada no interior e um pouco menos de gente localizada no litoral. Ou pode ser que tenha um país que tenha gente em todos os lugares. Isso depende muito. Então, eu fiz mais ou menos um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é o exemplo que a gente acabou de ver do Brasil e da China, Esse é da China? onde tem muita gente concentrada no litoral e pouca gente concentrada no interior, tá? E aqui é um exemplo de uma distribuição mais de um país mais com uma população mais bem distribuída. Então, olha só, esse país aqui é um exemplo de distribuição de população mais bem distribuída. E esse aqui, eu tenho uma concentração populacional em um lugar. No caso do Brasil, é no litoral, como vocês falaram. Litoral. Então, gente, se tiver uma pergunta lá, onde a população do Brasil se concentra? Onde, gente? No litoral. Ok? Tudo bem? Esse da direita é um povoado? Isso depende, né? Vai depender da densidade demográfica, mas se a densidade demográfica, o número da densidade demográfica desse daqui for muito grande, por exemplo, acima de, sei lá, de 100 habitantes por quilômetro quadrado, com certeza esse habitantes é um H, né? Oh, gente, esquece. Esquece isso aqui. 100 habitantes. Ô, gente, tá difícil de digitar. Fazer por Professor, aqui. 100 o que distingue um habitantes de por quilômetro população quadrado. é o demográfico, isso? Como é que é? Repete para mim. O que distingue um país de ser população de um povoado é a densidade demográfica, é isso? Exatamente. Perfeito. Você foi perfeito agora. Perfeito, perfeito, perfeito. O que quer dizer isso? Se um país tem, aí a gente tem que olhar para os números dele, né? Peraí. Ó, olha só os números aqui, ó. Eita. Olha só os números aqui. Gente, essa é a tabela dos 10 países mais populosos do mundo. Olha, a China em primeiro, a Índia em segundo, Estados Unidos em terceiro, Indonésia em quarto, e o Brasil está em quanto, gente? Quinto lugar. Então, o Brasil é o quinto maior em população. Olha que interessante. O Paquistão em sexto, a Nigéria em sétimo, Bangladesh em oitavo, Rússia em nono e o México em décimo, tá? Esses dados aqui, se eu não me engano, são de 2015, 2018, por aí, tá, gente? Acho que é 2018, tá? Esse número já pode estar um pouquinho Professor. maior, tá bom? Hoje em dia, pode falar.
O senhor acha que tem como o Brasil ainda ultrapassar para o quarto ou terceiro lugar como o país mais populoso? Eu acho que para isso acontecer, isso vai depender muito de como está o quarto lugar, né? Se, se a Indonésia ainda estiver crescendo, então eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Mas se a Ah, população da Pô, Indonésia eu estiver nem sabia que existia caindo, esse país Bangladesh. Eu nem sabia que tipo, morrer existia. muita pessoa lá na Indonésia? Bangladesh fica perto da Índia, tá? Bangladesh fica pertinho da Índia, ok? Então, só repetindo o que a colega perguntou aí. É, se a Indonésia tiver com a população baixando, né, diminuindo, e o Brasil tiver com a população crescendo, que é o que está acontecendo, então pode ser que o Brasil passe, mas isso tem que analisar, tá bom? Então, os 10 países mais populosos do mundo são esses. Mas olha aqui, gente. Esses são os 10 países mais povoados do mundo. Mônaco em primeiro, Singapura em segundo, Malta em terceiro, Maldivas em quarto, Bangladesh em quinto, Bahrein em sexto, Taiwan em sétimo, Coreia do Sul em quarto, em oitavo, perdão, e Holanda em nono, Japão em décimo e Bélgica em décimo primeiro. Percebam que dos países mais populosos do mundo, o único que é populoso e povoado é quem? Bangladesh. Bangladesh. Então, não necessariamente um país que é populoso como o Brasil, ele vai ser povoado. Por quê? Gente, esses países aqui, se vocês forem ver no mapa, todos eles são pequenos. Todos eles são países pequenos. Pode olhar no mapa. Todos eles são países pequenos. E esses aqui, além de serem, ó, esse é um dos maiores países do mundo, maiores países do mundo, maiores países do mundo, maiores países do mundo, maior país do mundo. Então, só aqui a gente tem os maiores países do mundo em extensão, né? Então, a gente tem muito espaço. O Brasil é o quinto maior país do mundo, a China é o segundo maior país do mundo, Estados Unidos é o quarto maior país do mundo, o Brasil é o quinto maior país do mundo, Rússia, maior país do mundo em extensão territorial. Então é lógico que vai ter muita gente, né? Então, esses países aqui têm a densidade demográfica maior, porque são países pequenos. Tá? Essa teoria malthusiana, essas teorias demográficas, eu vou explicar na aula que vem, tá? Na aula que vem a gente vai ver as teorias demográficas, mas eu só queria que vocês entendessem essa grande diferença entre países populosos e povoados, porque isso vai cair na nossa atividade. Qual é a diferença de populoso? Populoso é quando tem muita gente. Povoado é quando tem muita gente por quilômetro quadrado, vai levar em consideração a área, a densidade demográfica. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Nenhum, professor. Não. Ótimo. Nenhuma. Eu vou terminar aqui a nossa gravação.